Seja bem-vindo a mais um dia de jornada espiritual. E hoje é o tema número 4. Lembrando que a gente está fazendo a jornadinha Primeiro Deus. Porque para formar um hábito, nós precisamos pelo menos aí de 30 dias fazendo a mesma coisa. Então a gente está buscando o Senhor primeiro nesses 10 dias, depois a gente vai continuar. Vou ver se a gente faz umas meditações diárias para a gente ter esse hábito, cultivar o hábito de buscar o Senhor em primeiro lugar do nosso dia, para que a nossa vida seja muito mais abençoada e a gente esteja ligado muito mais ao nosso Deus. Vamos lá, hoje o tema é família missionária. Josué 24:15 é o texto de hoje. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses amorreus em cuja terra vocês estão morando, porque eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor. E tem outros versos aqui muito interessantes, Efésios 6:14. Vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. E 1 Timóteo 5:8. Meu filho, guarde o mandamento de seu pai e não abandone as instruções da sua mãe. Se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da própria casa, este negou a fé e é pior do que o descrente. Quando a gente fala sobre família, é a primeira sociedade que a gente vive, né? E é a sociedade que a gente vive mais tempo. Porque assim, às vezes a gente vai conviver numa escola, convive ali numa igreja, num grupo de amigos, mas o tempo sempre tem um começo e tem um final. E com a família não, a família, né, naturalmente seria aquela sociedade que você vai passar a sua vida inteira, desde o momento que você nasce até o momento que você vai morrer. E através da família, e na família, bem melhor dizendo, nós podemos ser totalmente autênticos. Nós mostramos nosso melhor lado, nosso pior lado, nossas fraquezas, nossas coisas, nossas qualidades. A nossa família é quem realmente conhece a gente. Então, assim, a família, ela é o primeiro lugar, olhando, né, no viés de uma criança, é o primeiro lugar onde a criança vai conhecer a Deus. É o primeiro lugar onde ela vai ter contato com a palavra de Deus. E através da família, ela vai aprender se realmente a Bíblia ela é eficaz ou não. Por que eu digo isso? Muitas pessoas, né, se descreem na Bíblia e tudo mais, são pais. E essas pessoas, em vez de dar um bom exemplo para os seus filhos, elas dão o pior exemplo que existe. Então, se a Bíblia manda nós amarmos o próximo, nós respeitarmos, a gente leu aqui, a Bíblia fala para os pais não irarem os seus filhos, mas que eles saibam lidar com os adolescentes, as crianças, quem quer que for. E muitas vezes esses pais, eles negligenciam seus filhos. Na igreja eles são uma coisa e dentro de casa são pessoas totalmente diferentes. E pessoas que não vão à igreja, mas pessoas que estudam a Bíblia em casa ou que creem em Deus. Isso é da mesma forma. Se você professa que você é um seguidor de Cristo, logicamente, se eu sou um seguidor de Cristo, eu preciso agir como Cristo agiu. Voltando a dizer, não que você vai ser perfeito, porque você vai errar, mas você vai fazer o possível para continuar fazendo a vontade de Deus. E se na minha família eu não testemunho da minha fé, onde que eu vou testemunhar? A minha casa deve ser um lugar de bênção, a sua casa deve ser um lugar de bênção. A forma como você trata os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, os seus sogros, sua mãe, o respeito que você vai ter pelo outro. Precisamos trabalhar isso em nós, sabe? Trabalhar dia a dia para que a gente tenha mais respeito, mais amor, mais sabedoria para lidar com a nossa família. Se eu digo que eu aceito um Deus tão amoroso, tão incrível, como eu vou ser uma pessoa ríspida com a minha família? Como eu vou ser alguém ríspido com os meus filhos, com o meu esposo? Como que eu vou gritar na minha casa? Sabe, essas coisas não combinam. E tudo bem se você
tem muitos defeitos desse de caráter, você é uma pessoa nervosa, você grita, tá tudo bem, mas não precisa ficar assim. Entendo, eu também tenho muitos defeitos meus, mas nós precisamos mudar. E só conseguimos essa mudança através do Espírito Santo. Então, todos os dias você tem que falar: Senhor, meu problema é esse. Quando eu falo com meu marido, eu falo dessa forma, eu sei que isso não é certo, então, por favor, me ajude a mudar isso. Eu preciso mudar, porque eu quero ser uma luz na minha casa. Eu quero ser o sal da terra na minha casa. E muitas das pessoas só vão conhecer a Bíblia através do seu testemunho, da forma que você trata os outros. Então a gente precisa tratar o outro da melhor forma possível, olhando sempre para o exemplo de Cristo, que é o nosso maior exemplo da vida. Aqui no nosso guia, ele fala sobre Martim Lutero e sobre como ele viu seu pai orando. E ele viu seu pai pedindo pela vida dele. Sabe, tem muito meme na internet que é assim, a criança tá dormindo, daqui a pouco tem a mãe botando a mão na cabeça dela e orando. Mas faça isso. Se você puder, vai até o quarto dos seus filhos, ore por eles, ore pelo seu esposo, ore por você. Porque só assim a nossa vida vai ser abençoada, dia a dia, constantemente. Norma elevada. Nunca antes esteve tanta coisa em jogo, nunca houve resultados tão importantes dependendo de uma geração. Nós estamos agora numa geração que muitas crianças, muitos jovens não têm o amor da sua família. As pessoas, elas vivem para trabalhar, para cultivar, para fazer tantas coisas e esquecem o mais importante, que é a sua família. Nós precisamos pensar um pouco sobre isso. O que nós estamos cultivando? Estamos cultivando o amor? Estamos cultivando o que é importante, essencial? Ou estamos vivendo simplesmente por conta do consumismo e comprando e vendendo e gastando e acumulando dívidas e não tendo nenhum momento de alegria junto com os nossos filhos, com a nossa família? Nós somos mordomos da graça. As pessoas, as crianças, elas precisam ter um bom exemplo. Precisamos na nossa casa edificar o altar de Deus todos os dias. Por isso que nós estamos buscando primeiro Deus. Busque na tua casa pela manhã, pela noite, pela tarde ao Senhor. Coloque o altar do Senhor na sua casa. Faça culto familiar. Cante com seus filhos pequenos. Leia a Bíblia com eles. Claro, se você tiver filhos mais velhos, sei que vai ser muito mais difícil se eles não foram acostumados com isso. Mas convide eles. Faça diferença através da sua vida. E a oração de hoje é bem assim, olha. Pai nosso, santificado seja o teu nome, pois teu plano de salvação inclui toda a minha casa. Eu te agradeço pelo quê? Porque você tem uma família, porque sua família te ama, porque os seus filhos têm saúde, os seus pais têm saúde. Diante de tão grande amor, o que posso te oferecer? Eis aqui o meu coração. Retira dele, Senhor, todo nervoso, todo estresse, toda a ironia, a arrogância, o egoísmo, a prepotência. E Deus diz, ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, os corações dos seus filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias 4:6. Pai, converte o meu coração, para que então eu seja um instrumento eficaz em tuas mãos. Entendo que a mudança deve começar no coração dos pais. Opere esse milagre, Senhor. Que as crianças e os jovens da tua igreja, fortalecidos no teu poder, sejam um reflexo do caráter de Cristo, impactando o mundo com a sua glória. Que Deus te abençoe e eu espero te ver amanhã.